Eu vim aqui no começo do vídeo pra avisar que essa obra é bem interessante, então assistam até o final aí, dá uma chance pra ela. E também, se gostarem, né, já deixa o like aí no vídeo. Também se inscrevam no canal pra bater a meta de 10 mil inscritos. Ah, e tem um botãozinho novo de hype no YouTube, apertem aí, não custa nada, só apertar no botão, só pra ver o que acontece mesmo. E se puderem, se tornem membros do canal também. E é isso, agora é pra obra, né. A obra começa com o protagonista perguntando se você mesmo, você consegue ver todos esses olhares nojentos, esses gestos hipócritas. E aparece esse velho barbudo aqui chamando um tal de Kang Woo-seon de pedaço de merda, dizendo que hoje é o dia em que ele finalmente pagará o preço pelos erros dele. E o protagonista tá em cima dessa árvore enquanto tem um tanto de gente ali embaixo caçando ele. E o protagonista pergunta a ele se o seu pecado é realmente o ato de desrespeito, enquanto ele diz que essas pessoas realmente são um povo nojento. Mas o velho irritado fala com o protagonista, chamando ele de canalha arrogante e perguntando como que ele pode ser tão descarado. E ainda diz que ele matou o irmão do mestre dele, que se chama Zhao Yang. Esse velho é o ancião da seita Ryuan-shi, alguma coisa assim. O nome dele é Go Yuzang. Meu Deus, o nome complicado, é Go Yuzang. Que ele pergunta ao protagonista se existe pecado maior do que esse, no caso, matar o irmão do mestre dele. E ainda fala que o protagonista não é melhor do que uma besta. Então o prota responde dizendo que se esse for o caso, ele pede ao velho deixar que ele pergunte mais uma vez se a morte dele é realmente o que esse velho quer, ou essa escritura que está nas mãos dele. E do nada um cara aleatório fala: essa é a escritura da, entre parênteses, sabedoria secreto do mestre. Por que não pode ser secreta? Por que tem que ser secreto? Ó, eu já militando aqui. Mas enfim, com isso o protagonista tira a conclusão de que parece que ele estava certo, na verdade eles só querem o livro dele. E quando ele joga esse mesmo livro pra cima, o velho irritado pergunta o que ele tá fazendo. Então o prota, com um sorriso meio maléfico ali, fala: deixe-me experimentar essa técnica de dança com espadas. E ele usa essa técnica no livro, rasgando todas as folhas ali, vai voando tudo. E todo mundo ali, como se estivesse hipnotizado, vai atrás dessas folhas falando: é a escritura, todo mundo tá possuído, parece, falando que tem que pegá-la. E eles ficam brigando entre si, falando: a escritura é minha, enquanto o protagonista tá massacrando todo mundo. Sem perceber, eles estão sendo decapitados e gritando de dor. Então o protagonista, todo endemoniado, fala: veja, isso é tudo que você quer, certo? Enquanto ele vai montando uma pilha de corpos ali, matando todo mundo, um por um, até que tudo acaba, só vê sangue, folha e espada no chão. Então a cena muda para o que parece que é umas memórias passadas do protagonista. Tem 3 pessoas, não, na verdade só tem ele e provavelmente o mestre dele ali, que estão jogando algum tipo de jogo ali, eu não sei que jogo que é esse. E o protagonista percebe que aqueles corvos que estavam vigiando ele saem voando e por algum motivo ele larga sua espada que cai no chão, até que o seu mestre chama pelo protagonista e pergunta se ele realmente está cansado. Esse mestre, o nome dele é Kang Woo-seon e ele é nomeado como Deus da Espada. Mas o protagonista, ele responde: não estou, mestre. E esse é o protagonista com 16 anos e de novo o nome dele é Kang Woo-seon. E ele diz ao seu mestre que, a propósito, esse jogo acabou. E o mestre pergunta ao protagonista que movimento que ele faria em seguida. E o prota, todo geniozinho ali, fala que se ele estivesse na posição da Pedra Negra, teria atacado esse lugar dirigido pelos 2 lados ao mesmo tempo. Como a Pedra Branca não pode defender ambos, deve haver uma maneira de chegar a um dos lados. Então o mestre fala com o protagonista falando: e se ele não conseguir encontrar o caminho dele? Mas claro que não é sobre o jogo, é sobre a vida do protagonista. E além de não encontrar o caminho dele, simplesmente ele seguir o caminho do oponente dele. Não, tô achando que é sobre o jogo mesmo. Mas o protagonista responde ao seu mestre dizendo que fazer isso nunca levará a uma vitória. Mas o mestre diz a ele que ele pode ir como ele quiser. Isso é o que significa viver. E o prota, assustado, pergunta: mestre? Então depois, já de noite, ele tá andando na floresta ali. Ele tá pensando que não importa o que ele pense sobre isso, há muitas coisas estranhas a respeito. É estranho que seu mestre tenha designado uma missão de guarda pra ele, alguém que não tenha devida habilidade marcial, e também de repente deu férias aos empregados. O prota olha uma espécie de papel ali, deve ser os papéis da missão, e ele pergunta: será que é mesmo uma missão? E ele se lembra de quando o seu mestre estava dando essa missão pra ele, dizendo que é pra ele pegar isso e ir pra montanha adulta, e em seguida haverá uma mensagem do senhor Ryunro. Mas o prota, ainda confuso, pergunta ao seu mestre o que é isso, e ele fica quietinho por um tempo, mas responde que não é nada, é apenas um assunto urgente e ele não pode ir lá sozinho, e o Jong Yeon está fora, então ele é o único ali que resta. Mas o prota tenta teimar falando: mas seu mestre diz pra ele não se preocupar com ele, pois o irmão
irmão mais velho dele voltará logo de qualquer forma. Então já de noite o protagonista tá se despedindo do seu mestre, ainda nervoso. Até porque olha o jeito que seu mestre está, pensativo, mas mesmo assim ele vira as costas, mesmo com medo do que tá acontecendo. Mas por algum motivo ele para de novo e volta falando pro seu mestre que se ele estivesse no lugar dele já teria desistido desse jogo há muito tempo. E seu mestre simplesmente dá um sorriso ali mesmo. Então voltando pro agora, ele tá pensando que vai dar tudo certo, porque quem no mundo Murin se atreveria a prejudicar o seu mestre? E além de que seu irmão mais velho também voltará em breve. Então ele pensa, vamos parar de nos preocupar com coisas inúteis. Mas ele não conseguiu, então voltou correndo até seu mestre, pensando que isso é muito suspeito para ser considerado apenas uma coincidência. Seu mestre geralmente não o deixava nem mesmo sair de casa para caminhar. De jeito nenhum mandaria sozinho uma viagem de pelo menos 100 km. Então chegando perto de onde ele mora, do nada aparece alguém atrás dele, que simplesmente tampa a boca dele e sequestra ele, mas é o seu irmão mais velho. E o protagonista olha pra trás, vendo ele, e fica até feliz, mas ele fala pro protagonista ficar quieto. O nome dele é Jong Yeon, ele tem o título de Flor de Ameixa Guerreiro Puro. E de novo ele pega o protagonista no colo, falando pra ele ficar quieto, não fazer nenhum barulho. Então ele tampa a sua boca e o seu irmão começa a pular muito rápido pelos lugares. E quando eles chegam ao teto, seu irmão fala que ele deve ficar tão quieto quanto um rato. Então o prota responde que ele entendeu. E os dois ficam vigiando o lugar onde seu mestre tá. E os dois escutam alguém dizendo que não queria ter que ir tão longe. E o protagonista fica confuso. Tem alguém ali além de seu mestre e esse cara tá dizendo que é apenas uma interpretação das escrituras. E não há motivo pra ele ser tão ganancioso com isso. Mas o mestre do protagonista diz que mesmo que ele a tenha, ele nunca seria capaz de compreender isso. Mas ele simplesmente toma um ataque desse outro cara. E o protagonista fica nervoso, gritando pelo seu mestre, mas seu irmão tampa a boca dele, falando que disse pra ele ficar quieto e não se mexer. Esse outro cara que atacou o mestre do protagonista pergunta a ele como que ele se atreve. E o mestre do protagonista tá só ali quieto. E ainda diz pra esse outro cara que ele nunca vai, mas ele não consegue terminar de falar. Então esse outro cara fala que, bem, nesse caso, ele mesmo a encontrará. Então ele simplesmente some ali do lugar. E o irmão do protagonista ainda tá tentando fazer ele ficar quieto ali, até que o prota ele fica mais assustado ainda. Até que ele fica sem ar, então o seu irmão fala pra ele focar a energia dele no Daitian dele e imaginar o que é circulando no corpo dele. E o protagonista tá se perguntando ali no seu pensamento o que é essa sensação, seu estômago está se revirando demais. Então em voz alta ele pergunta ao seu irmão se aquele cara se foi, só que o seu irmão responde que não, até porque tem alguma coisa chegando perto deles. E o irmão do protagonista percebe, dizendo que tem alguém vindo. É alguém chamado de Dark Butterfly Shadow. Provavelmente esse grupo desses caras que estão chegando perto, que vão até onde o mestre do protagonista tá. E o prota vendo isso pergunta quem são eles. E essas criaturas na frente do mestre fica perguntando o que eu devo fazer, o que eu devo fazer. E dizendo, você parece muito colorido. E ficam repetindo essa mesma coisa, como se um falasse uma palavra, uma frase, e os outros repetissem. E esses dois caras estranhão aqui aparecem também perguntando como que o deus da espada acabou assim. Esses são o líder do esquadrão de assassinos gêmeos da Dark Butterfly Shadow. O nome de um é Shoayong e o outro é Yuyong. E um deles pergunta se primeiro ele deveria procurar o livro ou levar a vida do mestre. E o outro pergunta, vamos arrancar o olho esquerdo primeiro? Ou vamos cortar a mão esquerda primeiro? E ficam com esse sorriso sádico deles. Até que um deles fala, então você deu o livro ao seu discípulo. E o mestre fica assustado, porque provavelmente ele pensou que ninguém perceberia. Então um deles pergunta se o mestre deu ao mais velho, ou o outro pergunta se ele deu ao mais novo. E o protagonista junto com seu irmão fica lá vendo, um perguntando se foi o mais velho e o outro perguntando se foi o mais jovem. E o protagonista tá todo irritado, pensando de jeito nenhum. Até que seu irmão mais velho pergunta se o mestre deu alguma coisa pra ele. E ele responde que sim. O mestre deu a ele essa escritura e o disse pra ir para a montanha adulta. E o prota pensa que essa é a sabedoria secreta do mestre. E o seu irmão mais velho pensa que essa era a situação com a qual ele se preocupava. Se tudo isso é por causa disso. Então ele olha sério o protagonista e fica meio nervoso ali. E diz em voz alta que de agora em diante, o protagonista deve se lembrar claramente do que ele vai dizer. E ele agora vai descer pra salvar o mestre. Mas o prota grita falando que ele também vai fazer isso, só que seu irmão fala que não. E diz que ele tem
tem algo pra fazer. E o Prota pergunta o que? Seu irmão diz que é pra ele memorizar todo o conteúdo dessa escritura. E o protagonista nervoso pergunta o que? Enquanto ele se pergunta no seu pensamento o que salvar o mestre tem a ver com memorizar essa escritura. E seu irmão mais velho pergunta a ele quanto tempo ele levaria pra memorizar. E é pra ele se apressar e responder logo. E o Prota diz que cerca de 30 minutos. Então seu irmão feliz toca a cabeça dele e diz que isso é o suficiente. Então ele toca o braço do protagonista e diz a palavra escutar. Enquanto ele tá pensando, me desculpe, Unzeon, estou colocando um fardo muito pesado sobre você. Isso enquanto ele soletra algumas palavras que não dá pra traduzir. Então o protagonista fala irmão sênior. E seu irmão mais velho se despede dele, dizendo que ele sabe que ele consegue. Então ele se vira até os dois e vai salvar o mestre. E tem esses dois mascarados bobeando aqui até que o irmão do protagonista passa por eles. E o bichinho todo sério ajeita a respiração ali e pergunta a esses caras como os que eles se atrevem a causar um tumulto em um lugar como esse. E aqueles dois de antes falam, o irmão mais velho apareceu. Então o irmão do protagonista pergunta ao mestre se ele está bem. Só que o mestre só consegue falar o nome dele e mais nada. Então o irmão do Prota pensa que ele não esperava que tivesse sofrido tantos sofrimentos internos. E ele achava que ainda poderia aguentar por 30 minutos, mas parece que a lisão interna dele é pior do que ele esperava. E se pergunta se ele consegue lidar com esses dois sozinho. E quando um deles dá um passo, o irmão do protagonista já sente uma pressão estranha. E um deles pergunta ao irmão do Prota se a escritura está com ele, enquanto o outro fala pra ele o dar escritura. E então eles o deixará morrer sem dor. Só que o irmão do protagonista já saca sua espada ali, colocando sua pressão também. E ele diz a palavra Watermoon. E um dos gêmeos diz em voz alta que justamente quando ele estava se sentindo entediado, isso é perfeito. E diz que ele mesmo lutará com o irmão do protagonista. E também saca sua espécie de espada ali, dizendo que o irmão do Prota é bom o suficiente pra ele. E o irmão dele, o gêmeo ali, fala, ele é bom o suficiente pra você, cara besta. Então o gêmeo ataca o irmão do protagonista, que ativa a sua técnica espada da lua de água, na primeira forma base, e lança um golpe nele. Só que ele vai desviando de todos os golpes, e diz que é a técnica da espada da lua de água do clã Kong. E pergunta ao irmão do Prota se ele deveria experimentar. Então enquanto o irmão do protagonista vai atacando, ele simplesmente vai desviando de um jeito fácil, até que ele consegue atacar. Mas o protagonista consegue defender. Ele mal defende, mas defende. Então os dois ficam nessa briga, o irmão do protagonista usa mais força ainda, ao máximo que ele consegue. Isso enquanto o protagonista tá ali lendo o papel e tentando memorizar tudo. E ele pensa que ele sabe que o irmão dele não é alguém que age de forma descuidada, e deve haver um motivo por trás disso. E no seu pensamento ele diz que confia no irmão dele. Mas um dos gêmeos consegue chegar por trás do protagonista e pergunta ao irmão do Prota como que ele pode ser considerado um discípulo do Deus da Espada sendo tão descuidado assim. E o irmão do protagonista parece que tá em maus lençóis ali, tá pensando que aquele espanador ricocheteia em sua espada livremente quando ele o imbui com sua energia interna. E também a poeira por ali deve conter toxinas que podem paralisar os nervos, e ele precisa evitar inalar essa poeira. Então um dos gêmeos ataca o irmão do protagonista de novo, só que parece que ele conseguiu se defender, mas ele tá pensando que, como esperado, a diferença em suas habilidades é muito grande e ele não consegue nem mesmo esquivar ou bloquear. O seu oponente está simplesmente brincando com ele, e essa parede aqui que está intacta simplesmente é destruída com a batalha dos dois. E enquanto um vai atacando, o outro vai defendendo. E assistindo tudo isso, o outro gêmeo lá tá pensando que de fato é uma habilidade impressionante do discípulo do Deus da Espada. Ele pode se manter firme contra o irmão dele por um longo tempo, mas ele grita o seu irmão que tá batalhando com o irmão do protagonista, mandando ele parar de brincar e terminar logo com isso. Então ele simplesmente diz ok. Já o protagonista fica em uma situação pior ainda, porque o abonador do cara lá enrola no braço dele. E enquanto o gêmeo fala obrigado pelo show, ele puxa o braço do protagonista e termina com isso, cortando o braço dele. Já seu mestre fica desesperado, chamando por ele. Então o gêmeo que tá batalhando com o irmão do Prota tenta o irritar, perguntando a ele se agora ele se tornará um espadachim de um braço só. Só que o protagonista simplesmente se levanta, mesmo com um braço a menos. E ele pensa que esse é o resultado de sua escolha. E está tudo bem, ele só perdeu um braço. Ele deve aguentar o máximo que ele conseguir antes de morrer, para que o seu irmão consiga sobreviver. E felizmente, ele ainda pode usar sua mão esquerda. Ele tem que continuar atacando e ganhar tempo. Aguentar e induzir o descuido é a melhor
melhor opção agora. E ele ataca o gêmeo de novo, e o gêmeo pergunta a ele se não é desconfortável. Sem o braço direito dele, ele pode ter dificuldade para manter o equilíbrio. Portanto, ele vai cortar o resto do outro braço dele. Mas o irmão do Prota tá pensando que apenas dessa vez ele só precisa criar uma abertura. Ele não acredita que tenha que ficar desamparado assim. Mas ele leva um chute na barriga do gêmeo e sai voando. Mas ele tá pensando que ainda não. Ele tem que aguentar um pouco mais. E o gêmeo fala que ele tinha um pouco de esperança, já que ele é o discípulo do Deus da Espada. Mas parece que ter o título de discípulo do Deus da Espada é apenas uma falsa reputação. E ele dá as costas dizendo que queria cortar lentamente o resto do braço dele. Mas encontrar a escritura é a sua prioridade agora. E a obra diz que claramente as habilidades de Jong-yeon, que é o irmão do protagonista, não estão à altura de um dos gêmeos. No entanto, devido ao espírito QI desesperado de Jong-yeon diante da morte, em um instante ele superou esse gêmeo arrogante. E o outro gêmeo, desesperado pela vida de seu irmão, avisa ele. Já o gêmeo que está sendo atacado pensa: que merda, baixei minha guarda. Só que o ataque do protagonista provavelmente foi defendido e ele saiu vivo da situação, porém com algum corte. E o irmão dele, o irmão do protagonista, tá pensando que foi muito superficial e isso é uma droga. E o gêmeo que tava parado perguntou ao seu irmão se ele está bem. E o irmão do protagonista é irritado. Ele olha pra baixo e vê esse anel. E ele tá pensando que se não fosse por esse anel lançado pelo outro irmão, ele definitivamente teria infligido um golpe crítico na cintura do gêmeo. Então o que defendeu seu irmão ali chama o protagonista não, chama o irmão do Prota de filho da puta e fala que ele vai terminar com isso agora, atacando o irmão do Prota. E ele, enquanto tá sendo atacado, tá pensando que se ele for acertado, ele vai morrer e ele tem que evitar isso. Só que uma peça daquele jogo sai voando e acerta o irmão do gêmeo que atacou o protagonista, o irmão do Prota no caso. E ele fica ali morrendo de dor, enquanto o outro grita: irmão! A mão do bichinho ficou toda machucada. E quando ele olha pra baixo, ele vê que é uma pedra Wei-Ki. E ele olha pro lado e é o mestre que jogou. E ele diz: essa velha raposa nos enganou. Mas mesmo assim, o mestre tá todo acabado ali. E um dos gêmeos ataca o mestre, dizendo que seja a escritura ou qualquer outra coisa, ele vai destruir primeiro. Mas o mestre pode estar acabado, mas ainda tem 1% de sua força. Ele usa algum poder ali e toca no chão, colocando uma mesa na sua frente. E o gêmeo pergunta a ele se ele ainda tá tentando fazer truques. Só que quando ele destrói a mesa, ele percebe que o mestre já tá preparando outro golpe que acerta a cara dele na forma de um tapão. O bicho saiu voando com a cara amassada, mas saiu voando mesmo, acertou a outra parede lá, destruindo ela. E um dos gêmeos ali fica desesperado pelo seu irmão, e no seu pensamento ele pergunta se isso é um grande problema, se o poder do mestre ali se recuperou, e mesmo que seja só metade da força dele, o irmão dele não terá a menor chance contra ele. E ele pensa: de jeito nenhum, mas o irmão do protagonista já tá atrás dele, tá lançando uma técnica espada da lua de água. E o gêmeo irritado pergunta a ele como ele se atreve e defende o golpe do irmão do protagonista. Isso enquanto o irmão do Prota tá pensando que mesmo que ele não consiga vencer, ele tem que aguentar o máximo possível até que o mestre dele se recupere. E ainda tem os figurantes lá, tá chamando desesperado pelo seu capitão, perguntando se ele está bem. E o bichinho tá ali todo irritado com a cara amassada ainda. Então ele pega algumas facas, uns espetos ali, e taca no mestre, chamando ele de velho maldito. Mas o mestre, que não é besta nem nada, ele simplesmente desvia desse espeto aí. Mas mesmo assim, o gêmeo ali tira a conclusão de que parece que o mestre ainda não se recuperou, e ele não pode permitir que isso aconteça. Um homem idoso, sem forças pra se mover, como ele ousa zombar dele dessa maneira? E ele fica irritado, pensando que vai matá-lo lentamente e de forma muito dolorosa. Mas por enquanto, é pra ele apenas observar como ele vai arrancar os membros do discípulo dele. Então ele ataca o irmão do protagonista pelas costas, que fica sem reação e toma o golpe no peito. E o mestre fica desesperado, ele grita: não! Mas isso não adianta de nada, porque o irmão do Prota tomou o golpe mesmo assim e cai no chão. E o bichinho tá todo sangrando. Então um dos gêmeos, irritado ainda, fala: agora finalmente terminou, e vai atacando ele. Só que o protagonista grita a eles falando: aqui está o que vocês estão procurando. Então eles param de atacar o irmão dele. E o livro ali caiu no chão. E até que eles olham pra trás e até o mestre tá pensando: por quê? Por que que ele fez isso? O protagonista simplesmente se mostrou pra todo mundo ali. E o mestre tá chamando por ele, só que no pensamento, perguntando por que que ele ainda está ali. E um dos gêmeos olha pro livro e pensa que isso é... Então os dois gêmeos correm falando que é o livro
livro que contém a sabedoria secreta do mestre. E outro fala, foi eu quem viu primeiro. E o protagonista pula lá do muro e vai correndo até o seu mestre, perguntando se ele está bem. Mas o mestre tá ali pensando, um Zeon, como você pode ser tão imprudente? Eu esperava que você pelo menos sobrevivesse. E o protagonista tá ali chorando pelo seu mestre. Só que ele fica desesperado porque os dois gêmeos tá atrás dele e ele pergunta ao protagonista se ele os enganou. Então ele pega o protagonista pela gola e simplesmente o joga pro lado. Na real não joga pro lado não, joga pra fazer o bichinho voar mesmo e acerta a outra parede. Tanto que ele até cospe sangue. E o irmão mais velho dele vai até ele desesperado, chamando por ele e pergunta se ele consegue ficar de pé. E o prota responde que ele consegue sim. Mas os dois gêmeos tá indo até ele e os dois estão dizendo que o protagonista tem coragem. E ele rasga o livro falando que trata-se apenas de um registro contábil. E o protagonista vai pagar por ele enganar eles. Ele vai cortar os dedos um a um até que ele entregue o livro verdadeiro. Mas o irmão do protagonista pergunta ao prota se ele conseguiu memorizar a escritura. E ele diz que sim, ele memorizou tudo. Então seu irmão fala, mesmo? Que bom trabalho. Enquanto no seu pensamento ele está se desculpando a seu irmão, dizendo que é a única maneira de proteger a técnica secreta. E ele pega o livro e fala, está aqui, esse é o verdadeiro livro que contém a sabedoria secreta. Então os dois gêmeos ficam com o sorriso de idiota deles falando, deveria ter feito isso antes. Já o mestre tá pensando que esse é o verdadeiro livro que contém a sabedoria do mestre secreto. E se pergunta como que ele vai usar uma coisa tão perigosa pra salvar esse velho. E os dois ficam frente a frente com o irmão do protagonista, rindo da cara deles. E um deles diz, finalmente está em minhas mãos. Só que o livro começa a pegar fogo porque o protagonista, quer dizer, o irmão do prota tacou fogo nele. E os dois gêmeos ficam desesperados, perguntando o que você tá fazendo? E ficam se lamentando pelo livro, dizendo, a sabedoria secreta do mestre foi queimada. E pergunta por que você fez isso? E o cara tá com a marca do tapa na cara até agora. E fica irritado falando, você, seu idiota. Enquanto ele ataca o irmão do protagonista, que recebe o golpe total e sai voando. Mas o bichinho ainda tá vivo, então o gêmeo fala, vou esmagar sua cabeça. Mas por algum motivo, o outro gêmeo fala pro seu irmão que não é pra ele fazer isso. Mas mesmo assim ele lança o golpe, só que o irmão do protagonista desvia. E o outro gêmeo ali fala pro seu irmão se acalmar, porque não há como o irmão do protagonista realmente ter queimado tal tesouro. Com certeza ele deve ter um plano reserva. E então o outro gêmeo tortura o irmão do protagonista e manda ele falar antes que ele arranque as estranhas dele. E diz que ele deve ter copiado o conteúdo em algum lugar. Se tem uma cópia escrita à parte ou algo assim. E o irmão do prota fala, uma cópia escrita à mão? Algo ainda melhor do que isso. E os dois gêmeos perguntam o quê? Enquanto o protagonista tá ali correndo até o seu irmão. Não sei pra que o bichinho é fraco. Então o irmão do protagonista vira o seu dedo mirando até o prota falando que aquela criança, essa criança é a única que conhece o conteúdo da técnica secreta. Então os dois gêmeos se viram perguntando o quê? E o protagonista fica desesperado e ele se lembra de quando o seu irmão manda ele escutar. E ele cochicha no seu ouvido falando que quando ele tiver memorizado o livro é pra ele descer e dar a eles um falso. E o prota perguntou o quê? Dizendo que mesmo que ele entregue uma falsificação, os dois descobrirão imediatamente. E o irmão dele fala que é verdade, mas o mais importante no momento é ganhar tempo. E o mestre ali atrás do protagonista, no seu pensamento ele tá dizendo, eu entendo, você está confiando tudo ao seu irmão. E ele pede ao protagonista, no seu pensamento, dizendo, por favor, nos perdoe por tê-lo feito passar por tantas dificuldades. Então o gêmeo que tomou o tapa na cara ali pergunta ao irmão do protagonista se ele tá tentando enganar novamente, só pra salvar a vida desse pirralho. Mas o outro gêmeo fala pro seu irmão que ele ainda não tem outra pista. E eles não conseguiram encontrar a escritura, mesmo depois de procurarem exaustivamente esse lugar. E se eles matarem esse garoto também, eles não terão mais pista. Então o gêmeo que tomou um tapa na cara ali fica irritado, chamando o irmão do protagonista de bastardo. Já o irmão do prata tá pensando que é isso mesmo, o protagonista é a única pista pra encontrar a escritura, e eles não podem matar o irmão dele. Então o gêmeo ali fala, certo, tudo bem. Então ele amarra o seu negócio ali no braço do protagonista e sequestra ele, falando que eles levarão essa criança junto com eles. E eles podem simplesmente matá-lo mais tarde, depois de confirmarem isso. Então o irmão do prata fala, sim, isso é o suficiente. Mas ele não vai sair vivo dessa situação, ele toma um golpe no meio do peito. E o gêmeo ali diz que isso significa que ele não é mais necessário. E então ele termina de tomar o golpe, mas ele tá pensando que por sobrecarregar o protagonista
protagonista, uma criança tão jovem, com essa pesada responsabilidade. Esse irmão mais velho tolo pede perdão, então ele cai já morto ali no chão. E o protagonista, vendo toda essa cena, ele começa a chorar desesperado e grita pelo seu irmão chorando. E o protagonista desesperado fica se lamentando pelo seu irmão, dizendo que ele morreu por sua causa e ele não pode fazer nada, ele é absolutamente inútil. Mas ainda assim, um dos gêmeos ali diz: bem, então, Santo da Espada, você é o único que restou. E de um jeito sarcástico pergunta: você está bem? Então ele pega no cabelo, mas eu acho que é uma parte do cabelo do mestre, e fala: vamos lá, veja o miserável estado do seu discípulo. E ainda fala: ei, fechar os olhos não fará com que isso desapareça, e manda ele encarar a realidade. E se ele não quiser ver isso, ele arrancará os olhos dele com prazer. E o protagonista ainda tá ali desesperado falando não, enquanto o outro gêmeo tá segurando ele, falando pro seu irmão tentar deixar um pouco pra ele também. E ele responde falando: certo, o olho direito todo seu. E ele ataca o mestre falando que ele começará arrancando o olho esquerdo. Mas o mestre simplesmente abre seus olhos e tem um brilho nele e xinga um dos gêmeos falando seu bastardo. E o gêmeo que tá perto dele fala: o quê? Como assim? E o mestre simplesmente ataca ele. E já o outro lá atrás avisa seu irmão que esse golpe é perigoso, mas ele recebe o golpe mesmo assim, bem na cara. E esse soco do mestre brilha tanto que simplesmente parece um Kamehameha. O bichinho ficou sem reação e o outro já tá desesperado gritando irmão, como se fosse o protagonista uns minutos atrás. Já o gêmeo que recebeu o golpe, ele simplesmente tá ali no chão caído e o outro já avança no mestre. E o mestre agora deve estar tudo acabado. E ele tá pensando que usou até a última gota de sua energia inata e ele não tem mais nenhuma força. Já o gêmeo que sobrou tá falando que vai matar ele. E o protagonista fica desesperado de novo falando: não, mestre! Mas o mestre olha pro seu discípulo e fala: é isso mesmo, ancião, você estava certo. Ele se lembra daquele jogo que ele estava jogando antes e ele responde dizendo: esse movimento foi um erro fatal. Então, com um sorriso, ele simplesmente morre decapitado. E o protagonista tava vendo tudo isso, ele fica desesperado de novo e se esforça pra tentar falar a palavra mestre, de tão desesperado que ele tá, ele não consegue nem falar direito. Com isso, seu irmão e seu mestre morreu e os corvos começam a voar ali e as penas deles caem. Mas um tempo depois, alguma figura aparece lá naquele lugar e o corpo do irmão do protagonista tá ali, deitado em uma poça de sangue. E ela olha pra frente e vê também o mestre caído, pelo menos a cabeça dele, né? E ela diz: ah, então é assim que o Santo da Espada encontra seu fim, isso é tudo que existe? E ela ainda diz que ele deveria ter ouvido ela. Seus caminhos longo e complicado, o relacionamento termina assim. E ela pensa que não era assim que ela queria que tudo tivesse acabado. E como que ela foi tola? Então ela joga um pano que cai em cima da cabeça do mestre e fala que não tem intenção de enterrá-lo. Esse é o máximo de cortesia que ela pode mostrar. E diz um adeus ao Santo da Espada. Mas quando ela vira as costas, ela percebe alguma coisa, uma espada, e ela diz: essa espada tem até um símbolo nela. Mas a cena corta pra alguém gritando, é o protagonista que tá sendo torturado, e um dos gêmeos tá perguntando por quanto tempo ele pode resistir, e tenta mandar ele parar de perder tempo e falar o conteúdo da escritura. Rapaz, o bichinho tá todo coitado, mas o protagonista só responde dizendo que ele não sabe. Mas um dos figurantes aqui fala: como você ousa mentir? E o outro manda ele se apressar e dizer a verdade ao líder da seita. E um dos gêmeos aqui avisa o protagonista que essa é a última chance dele, e se ele não falar, ele vai mostrar o inferno pra ele, de ter todos os ossos do corpo dele quebrados. Já esses caras aleatórios aqui ficam pensando: o líder da seita está realmente planejando usar a habilidade divina suprema? Eu acho que falei suprema em vez de suprema. Já o protagonista tá pensando que a escritura que o mestre e o irmão dele arriscaram suas vidas pra proteger, ele não pode revelar isso de jeito nenhum. E de novo ele fala que ele não sabe. Então um dos gêmeos ali, ele ativa a sua suprema habilidade divina e simplesmente aparece um negócio atrás do protagonista que tortura ele mais ainda. O bichinho tá sofrendo de dor. Então o gêmeo fala: vamos lá, conte meu conteúdo. Mas o protagonista responde dizendo que ele prefere morrer. Mas o gêmeo fala: vamos lá, fale logo. Mas o protagonista de novo ele só responde: apenas me matem. Então um deles fala: ah, então é assim? Então devo simplesmente matá-lo? Mas o figurante ele fala: senhor, você não deve fazer isso. E pergunta o que diz no comentário secreto do Sutra do Coração e da Mente. E o outro fala que não adianta nada, já que ele perdeu a cabeça consumido pela técnica divina suprema. Ninguém pode deter o senhor nesse estado. E o gêmeo, sem controle sobre si mesmo, fala que ele vai explodir o protagonista com a sua energia. E o prota fica com mais
mais sofrendo ainda com essa tortura, meu Deus. Então o figurante ali fala pro senhor dele parar, mas do nada, por algum motivo dele, o dedo dele tá cortado, voando, e ele se desespera e se pergunta o que aconteceu, e essa mulher aparece dizendo que felizmente ela não está muito atrasada, então ela simplesmente manda o gêmeo se afastar dessa criança, fazer isso agora mesmo. Rapaz, ameaçador, hein? Então nesse espaço aberto, a garota simplesmente aparece do nada ali, coitado do protagonista, tá todo sangrando, e o gêmeo começa a gritar ali de dor, falando meu dedo, e os outros aleatórios ele fala senhor, e um manda ele sair dali rápido, enquanto outros já entram em posição, falando que o intruso tem a prioridade, e é pra eles lidarem com essa mulher primeiro. Só que sem mais nem menos, a mulher simplesmente ignora eles, já passa chegando ali perto do protagonista, e um deles se pergunta quando que ela, dizendo que ele nem sequer a viu se mover. E essa garota do lado do prota pergunta se ele é o discípulo do mestre da espada, e o coitadinho ali não consegue nem falar nada, mas o gêmeo ele vai por trás da garota e ataca ela, mas ela diz que o protagonista perdeu a consciência, ela não tá nem ligando, então ela só se vira e se esquiva do golpe, e o gêmeo pergunta a ela como que ela ousa arrancar o dedo dele, e vai fazer com que ela se arrependa por isso, chamando ela de pirralha, mas ele ataca ela e ela sem esforço algum defende os golpes dele. A menina é uma mini monstrinha, a monstrona no caso, então ela ataca o gêmeo, que também defende, e fala, usando truques baratos, não é? Mas tem um bem no olho dele, que acerta e ele fica gritando de dor. Já esse de máscara aqui, figurante fala, protejam o mestre, e ela percebe isso. Então vários deles montam um formato ali de imagem da borboleta, e chamam de formação sombra de borboleta. Então um deles manda eles matarem a intrusa. Já ela pega o protagonista e taca ele pra cima. Então ela avança nos mascarados e lança um olhar pra eles, cortando eles um por um. E o prota tá ali no céu, quase, eu acho que tá acertando uma pedra aí. Mas voltando pra batalha, tem um figurante ali atacando a garota e pergunta que droga que ela é. Mas quando ela olha pra cima, ela percebe que o garoto, o protagonista, vai acertar a pedra, então ela dá um pulo que chega nele. E ela pega ali no colo, caindo de novo no chão. Já o outro mascarado aqui pergunta se todos foram atingidos. E o gêmeo fala que essa energia imensurável, pergunta quem que é essa pessoa. Mas ele fica esperto porque ele olha a espada dela e ele pensa, essa espada, de jeito nenhum, a espada da lua crescente. E ele fica desesperado perguntando a ela por que que ela está ali. E ela é simplesmente a discípula do mestre da espada, é filha das nuvens, o nome dela é Zoe-Yun. E a garota responde o gêmeo falando por que mais, dizendo que ela está ali para recuperar o que ele roubou. Mas o gêmeo pergunta a ela se o mestre da espada está com ela, e a garota fala que é melhor entregá-lo antes que ele chegue. Enquanto o gêmeo tá pensando que se o mestre da espada aparecer, a Dark Butterfly Shadow estará condenada, e agora é hora de recuar. Então ele responde a ela dizendo que ele não tem nada, e ela de um jeito ameaçador pergunta a ele se ele quer perder o outro olho também, mas ele desesperado fala que é verdade e ela precisa acreditar nele, porque aquele maldito discípulo, o irmão mais velho do protagonista, do Deus da Espada, quebrou a escritura. E também como que ele poderia mentir nessa situação? Então ele se ajoelha ali e fala, por favor, acredite em mim. E ela tá pensando que esse gêmeo na frente dos seus subordinados provavelmente não chegaria ao ponto de passar por uma humilhação pra mentir. Mas o que preocupa é a criança. Então ela pergunta ao gêmeo por que que ele torturou o protagonista. E ele fica desesperado pensando, merda, se eu perder essa pista pra essa menina não terei mais nada. E pensa também que ele precisa enganá-la de alguma forma e escapar. Então o gêmeo diz que ele interrogou o protagonista porque achou que ele poderia ter uma cópia da escritura. E desesperado ele fala que isso é tudo que ele sabe. E se ela fingir que nunca ouviu, ele jura que vai retribuir o favor pra ela algum dia. E ainda fala que ele implora. E a garota pensa que o gênio ali, nojento como ele é, ela não tem nenhum ressentimento contra ele, portanto não há motivo pra matá-lo desnecessariamente. E ela fala com ele dizendo que se ele estiver mentindo sobre o fato da escritura não estar ali, o mestre dela virá pessoalmente buscá-lo. E ele fala, não há dúvidas quanto isso, e se chegar a esse ponto ele vai se suicidar. Então ela fala para ele ir embora, porque ela não quer mais falar com ele. Então o gêmeo manda todo mundo ali da Dark Butterfly descer a montanha. Então todos obedecem e pula dali. Porém o gêmeo ele pega o protagonista e fala, vamos lá, levante-se. Ainda há algo que eu preciso resolver com... Mas a garota simplesmente interrompe ele, dando um golpe nele. O bichinho até cuspiu sangue. E ela pergunta a ele quem disse que ele poderia levar essa criança embora. E o gêmeo fala, tentando salvar esse desgraçado,
assustado e diz que os bastardos na margem do rio causaram uma tal comoção que o seu irmão morreu. Então ele pede para que ela deixe ele ser o único a matá-lo. Mas a garota fala que o seu mestre a deu 2 ordens: encontrar a escritura e salvar essa criança. E ainda ela não gosta de matar, então ela pede para que ele não resista. E o gêmeo fica assustado pensando ali que essa intenção de matar dela, se ele resistir mais, ela realmente pode matar ele. Mas se ele deixar a criança ir agora, ele vai perder a pista da escritura. E ele fala que não queria usar isso, mas para pegar aquele desgraçado dessa criança, ele com certeza vai arriscar sua vida. Então a garota fala para ele que se ele quiser lutar contra ela, tá tudo bem, mas no momento em que ela desbanhar sua espada, toda a equipe dele será colocada no caminho da aniquilação. E o bichinho congelou de medo de novo, mas mesmo assim ele só pensa: fique calmo, afinal somos os únicos que sabemos que ele é a chave para a escritura. Se o mestre da espada o levar, a criança será mantido vivo de uma forma ou de outra. E ele pensa que deve esperar para que surja outra chance. Então ele só se agacha de novo ali falando: essa dívida algum dia eu retribuirei sem falta. Então a garota sai dali junto com o protagonista, e um tempo depois, em outro lugar, o protagonista acorda e ela fala: ah, finalmente acordou. Mas mesmo assim mal abriu os olhos, né? Mas o prota olha pra ela e pergunta quem que é. E do nada ele sente uma dor ali no coração, mais ou menos. E a garota diz que deve estar doendo bastante, porque a dor virá com força agora que ele está consciente. Mas mesmo assim, ela o deu uma pílula de cura, então ele ainda não vai morrer. E o protagonista de novo pergunta quem que é ela. E ela diz que o nome dela é Zoe-Yun, que ela é uma discípula do mestre da espada, o chamado Lee Mi-yong. E o protagonista pensa que se ela é uma discípula do mestre da espada, então ela é a mais velha que seu irmão, talvez a primeira do seu mestre. Mas a garota fala com o protagonista dizendo que ela é alguns anos mais velha, portanto ela vai deixar de lado os honoríficos. E o prota na mesma hora pensa que não esperava que ela fosse tão direta e fria, mas ele pergunta a ela se ela a salvou. E a garota simplesmente responde dizendo que ele não precisa agradecer, porque o mestre dela disse pra salvá-lo, então ela fez. E o protagonista com um sorrisinho ali só fala obrigado e chama ela por Sênior, mas ela fala: apenas me chame pelo meu nome, dizendo que isso é estranho, tipo Sênior, sério. Mas a propósito, ela pergunta onde é que está o comentário sobre o Sutra do Coração. E o protagonista fica assustado ali, no seu pensamento, se perguntando se será que o mestre da espada também quer o comentário do Sutra do Coração. E se pergunta por que a Dark Butterfly Shadow ou o mestre da espada, porque todos eles estão atrás dessa escritura. E pensa que o conteúdo dentro dela era muito comum. Mesmo quando ele o memorizou, ele achou estranho, não conseguia entender porque eles estavam tão desesperados por isso. No entanto, por causa dessa escritura, ele perdeu o seu irmão e também o seu mestre. Mas o prota pensa que primeiro ele não deve confiar em ninguém, não revelar o conteúdo da escritura a ninguém. Então o protagonista responde dizendo que já não existe mais. E a garota fica um pouco desconfiada, mas o protagonista fala que o seu irmão o queimou. E ela se aproxima mais e pergunta realmente, e ele diz que sim. E no seu pensamento ele fica: por favor, acredite em mim. Então a garota só pensa: tudo bem, a escritura desapareceu e você está vivo, portanto a tarefa do mestre dela está concluída. E o prota pensa que isso é um alívio, porque ela acreditou. Mas a garota fala: então vamos nos separar aqui. E o protagonista pergunta: o quê? Então ele só grita: espere, por favor. E ela pergunta: o que foi? O protagonista pergunta a ela se ela não poderia ir junto com ele. E ela pergunta: o quê? O prota fala que o mestre o disse pra ir ao Monte Duta, mas nesse estado dele. E quando ela olha, vê que não tá bem mesmo não. O protagonista pensa que o seu braço foi atingido pela técnica divina suprema e já está começando a apodrecer. E se continuar assim, ele vai morrer antes mesmo de chegar até a montanha. Então ele fala com a garota de novo, dizendo que ele não está pedindo pra ir até o Monte Duta com ele. Ele só quer que ela acompanhe ele até a próxima vila. E ela, meio receosa ali, mas ela fala: ah, estou indo pra lá de qualquer maneira, então... Então o protagonista só agradece, dizendo muito obrigado. E a garota pergunta o nome do protagonista e ele responde dizendo o seu nome. E de novo, ele chama ela de Sênior. Então ela só fala: pare de me chamar de Sênior. E o protagonista obedece. Então, 4 dias depois, em um lugar chamado Gyeongdang, a garota tá pensando que ela finalmente chegou na cidade ali. E demorou mais do que ela esperava. Já o protagonista agradece ela, porque agora que eles chegaram na cidade, ele não precisa mais estar acompanhado dela. E ele pensa que é assim
assim que tem que ser. Essa garota pode falar de forma brusca, mas é uma pessoa muito gentil. Ela cuida do protagonista com tanta atenção durante suas 3 convulsões, e o motivo pelo qual ele, que perdeu tudo, ainda conseguiu chegar até ali é graças a ela. Querer mais do que isso seria apenas ganância. Já a garota, ela tá pensando que se ela deixar essa criança pra trás agora, há uma grande chance de que ele não sobreviva a jornada até a montanha adulta. E se isso acontecer, será que ela pode suportar a culpa? Então ela pergunta ao protagonista se ela é mais leal do que ele pensava, não é? Porque agora que eles chegaram a esse ponto, ela vai acompanhar ele até a montanha adulta. E o protagonista, todo feliz, pergunta: realmente? E de novo ele fala: obrigado, muito obrigado, fica agradecendo ela toda hora. Já a garota tá pensando: sim, isso é apenas pra garantir que o local da escritura esteja seguro. Definitivamente não é porque eu tenha ficado com o coração mole. Então ela fala ao prota que ela tá cansada, então eles devem procurar uma pousada, mesmo que seja um pouco cedo. Então em outro lugar, eles estão em uma mesa com um monte de comida, dá até vontade de comer. E o prata pergunta a ela se é realmente correto pedir essa quantidade de comida. E ela fala que tá tudo bem, porque ela tá com uma fome incomum hoje. Já o protagonista tá agradecendo pela comida, mas o seu braço ali parece que dói e ele grita de dor. E a garota fica pensando que pobre garoto, mesmo que tenha sobrevivido, esse braço ainda terá que ser cortado. Mas logo abaixo dos dois tem algum tumulto ali, alguém tá perguntando por que está aqui, e outro tá perguntando a alguém se ele sabe ao menos onde que isso tá. E esse cara meio ruivo aqui fala: ei, não vamos nos exaltar, traga-me apenas uma boa garrafa de vinho. E a garota, por algum motivo, ela se levanta do nada e fala com o cara ali, falando: você, até a arrogância tem seus limites. E o protagonista pergunta a ela se ela o conhece, e ela fala: bem, já o ruivo reconhece essa voz. Então ele dá um pulo e chega até a mesa do protagonista, e ainda fala: como esperado, e a senhorita Zou. E o prota, surpreso, ele fica pensando: uau, é o seu segundo andar? Já o ruivo se senta ao lado do protagonista e fala que já faz um tempo, e pergunta à garota se o mestre da espada continua tão afiado como sempre. Mas a garota responde ignorante, falando que ela não tem vontade de trocar palavras agradáveis com ele. E o ruivo ri dela, falando que continua com a mesma personalidade, mas ele pede desculpa, falando que foi erro dele, porque ela tem a companhia. Então ele pergunta quem que é o protagonista, e a garota pergunta a ele se não é correto ele se apresentar primeiro, e ele fala: ah, certo, e ele diz que ele é o Espada Rápida. Seu nome é Geokiwo. E como protagonista, ele diz que a julgar pela idade dele ou aparência, foi erro de tradução aqui, ele diria que o protagonista é mais jovem do que ele, portanto, é pra ele o chamar de irmão mais velho. Mas o prata fala que é embaraçoso chamá-lo assim, já que ele não é ninguém, mas ele se apresenta dizendo o seu nome a ele. E o ruivo fica prestando atenção no protagonista, e ele pensa que apesar do rosto bonito, há uma escuridão em sua expressão. E já a sua mão, ele pensa nessa aura que flui no braço direito do protagonista. E surpreso ele diz: não me diga que... Mas troca pra outro lugar. Eu acho que é aquele gêmeo lá que tá tomando um couro. Ele tá pensando: merda, tem um outro velho ali atacando ele, e acaba acertando um golpe bem no meio da barriga dele, tanto que o bichinho saiu voando. Então esse cara aqui pergunta ao gêmeo onde é que está a escritura, e se ele não contar, isso vai ficar bem mais complicado do que já tá, porque não há mais Dark Butterflies pra esmagar, tá todo mundo ali caído no chão. Já o gêmeo tá pensando que até mesmo os reforços estacionados na base da montanha foram eliminados, e em voz alta ele responde ao cara lá que ele diz que não é subordinado dele, então ele não tem motivo para o contar. Já o cara fala: ah, é claro, mas ele pergunta se o gêmeo achava mesmo que pragas como ele estão no mesmo nível do que ele. Já o gêmeo tá pensando que desde o início eles não passavam de peões descartáveis, e como eles eram totalmente ignorantes e ingênuos. Mas o velho percebe que tem alguém ali ainda se mexendo, e ele pega o cara pelo pescoço perguntando se ainda está vivo. E o gêmeo parece que tem sentimentos por ele, fala: capitão, desesperado. E o velho fala ao cara no seu braço que essa é a última chance dele, e pergunta de novo onde é que está a escritura, e se ele não o contar, ele vai matar ele, além de seu líder e todos os outros. E o cara ali agonizando, ele pede pra que o gêmeo o salve, e ele chama o gêmeo de segundo discípulo por algum motivo, mas por não ter respondido o cara, ele tem a cabeça esmagada, o pescoço no caso. Então o gêmeo, ele fica irritado e fala: seu desgraçado insolente, mas o velho só ignora ele e manda ele recuperar a escritura, se ele quiser que a Dark Butterfly Shadow sobreviva, é claro. E o gêmeo que foi abandonado ali, ele fica todo irritado, e ele começa a gritar de ódio. Então ele pensa que, sim, é tudo que o resta agora. Ele se lembra do protagonista e fala que julga
jura que vai matá-lo. Então, voltando pro Ruivo olhando o braço do protagonista, ele pergunta ao Prota sobre isso. Ele pergunta o que aconteceu com ele, e o Prota fala, bem... Mas a garota interrompe falando com o protagonista, dizendo que o Ruivo não é alguém com quem o protagonista se beneficiaria ao se aproximar. E o Ruivo, rindo, pergunta ao protagonista se ele já passou por muita coisa, porque lidar com a personalidade desagradável da garota. E a garota brava pergunta a ele quem ele tá chamando de desagradável. E por algum motivo, ela fala que o nome do Ruivo é pior ainda, dizendo que o nome dele é Jukyu, que simboliza preocupações profundas de longa data. Já o Ruivo revida falando que a Lady Zou é uma nuvem, portanto, como chuva, ele não tem escolha a não ser segui-la. Eles estão fazendo trocadilhos com o nome deles, e pelo jeito isso já é uma guerra de longa data. E o protagonista vendo os dois, ele pensa que parece que a garota não gosta dele, mas na verdade, eles estão bastante animados. E as câimbras que ele tem sentido desde cedo parecem estar diminuindo, mas o Ruivo fica confuso com alguma situação. Tem um cara voando pra dentro do local que eles estão, e um figurante ali fala que esse cara que caiu ali é o chamado de fantasma da linha de sangue, e pra alguém derrubar um monstro como esse, já outro fala, esse uniforme, porque tem alguém entrando ali, e aparece esses três caras, e alguém fala que eles são discípulos da seita adulta, e eles vieram pra lidar com o Jukyu, e ainda diz que esse drink dele está prestes a ficar ainda mais saboroso. Pelo jeito, esses três moleques aí não são flor que se cheire, e um deles pisa no fantasma lá, sei lá o que, dizendo que então é por isso que aquele bandido de antes estava agindo de forma estranha, e ele aponta o dedo pro Ruivo falando que é por causa dessa semente podre. Não foi o dedo não, foi a espada. Já o Ruivo só tá ignorando eles, falando, vamos experimentar comida, certo? E o cara fica irritado ali, pensando, eles estão desrespeitando nossa seita. Mas esse outro cara fala, é o suficiente, dizendo que ele cuidará disso. Esse cara do meio fala que ele é o 5º discípulo da seita adulta, e seu nome eu não vou dizer não. E ele olhando pra cima, provavelmente pro protagonista, pergunta se ele pode saber quem é esse que está no andar de cima. E o Prota fala, eu... Mas a garota interrompe ele, falando pra ele ficar quieto. Já o Ruivo, ele se levanta falando, ô céus, você veio me cumprimentar novamente? E ele pula lá de cima, caindo na pose de herói, e se apresenta falando que ele é a espada ágil, seu nome é Jukyu, e pergunta ao menino do meio se ele não perguntou isso por ignorância, ou perguntou. Mas esse garoto fala que em 15 dias será realizado o torneio de artes marciais organizado pela espada de Odaizan, e infelizmente discípulos de seitas não convidadas não têm permissão para participar, portanto ele deve sair agora. Já o Ruivo pergunta e se ele não fizer isso, e o menino fica todo nervoso ali. Já a garota tá pensando que é muito bem feito pra eles, porque a arrogante seita adulta deve estar se sentindo um pouco humilhada. Já o garoto responde ao Ruivo dizendo que então eles terão que usar a força. Mas por algum motivo o protagonista vai descendo as escadas ali falando, espere um pouco. Mas o Ruivo joga sua espada pro protagonista falando, irmãozinho, cuide bem da minha fofurinha, hein. Ele pega esses outros pauzinhos aqui falando que ele vai ensinar uma lição a essas crianças. E por enquanto isso vai ser o suficiente. E ainda falar que incômodo e manda os três irem até ele de uma vez só. E ao invés de irem os três, os dois, tirando do meio lá, ataca o Ruivo na hora. Já o Ruivo mexe no chão ali, falando uma espada maçante e previsível. E um deles pergunta ao Ruivo como ele ousa insultar a sua espada. E o ataca, só que o Ruivo se defende com aquele pauzinho só. Mas mesmo assim ele fala, você é um pouco decente. E o menino fala, usando pauzinhos contra a espada da vida. Mas ele dá um sorriso ali, pensando que isso era apenas uma isca desde o início, enquanto os outros dois vão atacando ele. E por algum motivo o Ruivo se assusta, pensando que essa arte marcial de alto nível, que até mesmo os melhores mestres têm dificuldade para aprender, e não há como esses amadores saberem isso. E o protagonista, assustado, fala pra ele ter cuidado. E os garotos lá falam, morra, Jukyu, atacando ele. E o Ruivo pensa, que droga. Só que aparece uma espada que interrompe os dois. E eles perguntam o que é isso, mas um deles fala, uma espada? E o Ruivo pensa que essa espada é... Já o protagonista chama a espada de coração da lua. E é isso mesmo, foi a garota perguntando aos três se fazendo emboscadas por todos os lados realmente são de uma seita respeitável. Então ela desce para recuperar sua espada e os três recuam. Já o menino que está na frente do Ruivo pergunta à garota quem que é ela para estar ajudando esse canalha. E a garota responde dizendo que covardes que dependem de emboscadas não merecem saber o nome dela. E os outros dois se irritam falando, o que? Como você se atreve? Mas o que está na frente do Ruivo fala pra eles não se meterem nisso. E ele vai na frente da garota, encarando ela frente a frente. Mas o Ruivo aparece falando, jovem senhorita, tenho uma grande dívida
com você. E a garota fala que pensar que ele quase caiu em um truque tão mesquinho, e diz que o título dele de espada rápida é apenas um título vazio. E ele sorrindo fala isso é verdade, mas de qualquer forma ele fala que ele perdeu, então eles vão se despedir agora. Então a garota arrogante, ele simplesmente guarda sua espada e fala, por favor, perdoe nossa grosseria, e diz que eles já entregaram a sua mensagem, portanto eles vão embora agora. Mas os outros dois falam, espere um segundo, irmão, vai deixá-lo assim? E lá na saída, onde eles perguntam se eles podem realmente deixar que os remanescentes da seita demoníaca fiquem sem controle. Mas o garoto fala que se aquela jovem senhorita não tivesse demonstrado misericórdia, um deles poderiam ter se machucado seriamente. Mas o outro pergunta, mas mesmo assim, ela não é apenas uma jovem mulher? E ele fala, tem certeza disso? E pensa que à medida que o torneio de artes marciais se aproxima, coisas estranhas estão acontecendo. Na seita dos desonestos, a seita demoníaca e um discípulo de Qin Seon. Então ele fala aos seus irmãos que eles devem se apressar para voltar até a montanha adulta, porque eles precisam relatar isso ao líder da seita. Então depois de toda essa confusão, de volta lá na caverna, na taberna, o Ruivo tá chamando o proprietário, dizendo que é pra ele trazer todo o álcool que ele tem. Mas a garota pergunta o que deixou tão animado. E por causa dele, ela teve que mudar a pousada de lugar sem motivo. Mas o Ruivo fala que tudo deu certo no final. E pergunta ao protagonista se ele não concorda. E ele fala, Mas a propósito, ele fala que queria perguntar algo à garota. E ele pergunta por que as espadas se chamam de Lua de Água e Coração da Lua. Enquanto ele pensa que essas duas espadas foram criadas pessoalmente pelo seu mestre e pelo mestre espadachim. E eles são completamente idênticos, exceto pelos nomes. Então a garota pergunta ao protagonista o que acontece se ele combinar o significado das duas espadas. E o Ruivo fica tentando adivinhar ali a Lua de Água, Coração da Lua, mas o protagonista pergunta se é Coração da Lua de Água. E a garota fala que o coração, como a lua refletida na água, é isso que significa Coração da Lua de Água. E para que a lua se reflita na água, a água deve estar calma e imóvel. Isso é um lembrete para sempre manter um coração pacífico e calmo, como a água. E o prota fica ali pensando, Coração da Lua de Água, Coração da Lua de Água. E ele se lembra de que na expressão final do rosto de seu mestre não havia raiva ou ressentimento. Era como se ele estivesse simplesmente aceitado a vida como ela era. Mas mesmo assim, com um olhar de ódio, ele pensa que ainda assim ele vai ter a sua vingança. E o Ruivo percebe a expressão do protagonista. Então ele agarra o prota falando, vamos parar com a conversa pesada e simplesmente comer, dizendo que esse lugar tem bolinhos excelentes. E na mesma hora o protagonista pensa que essa pessoa do seu lado o lembra o seu irmão mais velho. E se possível, ele gostaria de ter alguém como ele em sua vida. Então ele responde ao Ruivo dizendo que esses bolinhos realmente são deliciosos. E o Ruivo fala que parece que eles realmente são uma boa combinação. E ainda diz que o motivo pelo qual ele confiou esse pequenininho a ele, ao protagonista, no caso, o pequenininho a espada dele, é porque ele confia no protagonista. E o Ruivo ainda fala, então, não seria melhor responder honestamente, sem esconder nada? E o prota, sem perceber, fala, sim, irmão. Mas a garota fala, espere, não abaixe essa guarda tão facilmente. Então o Ruivo pergunta ao protagonista se ele foi vítima da técnica de habilidade divina suprema no braço direito dele. E ainda fala que ele é um discípulo da grande seita divina. E o prota assustado fala que a grande seita divina? E o Ruivo fala que é a seita não ortodoxa, que até mesmo as facções ortodoxas de prestígio o temem. E eles até a chamam de seita demoníaca. E o protagonista fica pensando, seita demoníaca? Então ele também está ligado a Dark Butterfly Shadow? E o protagonista fica todo bravo falando, não é possível. Mas a garota fala que o protagonista não precisa fazer essa cara. Esse Ruivo aí é um causador de problemas, mas ele não é um vilão como a Dark Butterfly Shadow. Mas o Ruivo fala que, no entanto, ele não pode dizer que não há pessoas má entre eles, já que há um grupo com muitas pessoas de fora. Então, o seu palpite estava correto. E agora ele tem certeza de que o protagonista foi prejudicado pela Dark Butterfly Shadow. E o prota fica meio receoso ali. E o Ruivo fala que aquele gêmeo lá, entre os gêmeos e o mais velho, parece que tem um terceiro ainda. Ele era praticamente o único discípulo a alcançar o segundo estágio da habilidade divina suprema. E ele explica a habilidade falando que ela tem 5 estágios no total, e somente depois de completar todos os 5 é que ela pode ser realmente dominada. Mas somente o fundador a domina completamente. E se alguém tentar ir além disso, é muito provável que ele caia na loucura. E o Ruivo fala que ele também está preso no primeiro estágio ainda. E aquele gêmeo se tornou arrogante após atingir o segundo estágio, e fez coisas que desafiaram a vontade do fundador. Depois disso, ele levou seu irmão mais novo e alguns membros da facção e se separaram da seita. A
assim cometendo crimes cruéis. E a propósito, esse braço do protagonista, ele diz que não consegue imaginar quanta dor ele suportou. Mas a garota se levanta falando com o Ruivo se ele não pode curá-lo, então é pra ele parar de olhar pra ele. E pergunta se ele não tá vendo que tá doendo o braço do menino. Mas o Ruivo responde dizendo que ele pode curá-lo. E os dois ficam sem reação. E o prota pergunta o quê? E a garota pergunta o que ele disse. E o Ruivo diz que o dano causado pela habilidade divina suprema, se ele usar o poder da habilidade pra retirar a energia do fogo, o protagonista vai se curar. Então o prota, animado, pergunta a ele se ele pode fazer isso agora mesmo. Mas o Ruivo pergunta, se esqueceu? Ainda estou preso na primeira fase. E o prota já não fica mais animado, falando então, você não pode curá-los. E o Ruivo diz que tal coisa só é possível pra uma pessoa nesse mundo. E essa pessoa é o fundador da habilidade da Divina Suprema. Somente o demônio da espada que poderia fazer isso. E o prota, ele pergunta onde é que ele está. E a garota fala que ela ouviu dizer que o demônio da espada não fica no mesmo lugar e continua se movendo. E o Ruivo diz que é isso mesmo, já que ele não o vê há muito tempo. Então, portanto, a única opção restante é que o protagonista aprenda ele mesmo a habilidade divina suprema. E o prota se assusta na hora. E o Ruivo fala que como o protagonista não é um discípulo direto, ele não pode simplesmente ensiná-lo. Mas o prota se ajoelha ali, se agacha falando, por favor, me ensine. Dizendo que embora ele tenha sido preguiçoso e nunca tenha aprendido artes marciais, agora ele é diferente. Ele quer dominar essa habilidade divina e consertar o seu braço e se vingar. E o Ruivo fica ali, irmãozinho. Mas o prota fala que se o problema for o seu braço, ele vai o cortar e aprender artes marciais com seu braço esquerdo. Então de novo ele pede para que por favor que o Ruivo ensine a habilidade divina suprema e o ajude a se vingar. Já o bichinho ficou todo sem reação ali, ele se lembra de quando ele tava apanhando de alguém. Quando ele era mais novo tinha uns caras batendo nele, dizendo que um órfão bastardo de um país estrangeiro está simplesmente perambulando por sua cidade. E o outro tá falando que ele cometeu um grande erro hoje e fará com que o Ruivo nunca mais apareça por ali. Já ele tá implorando para que por favor que alguém o ajude. E agora nessa mesma situação, não na mesma situação, mas numa parecida, tá o protagonista ali implorando para que alguém o ajude. Aí que o coração amoleceu mesmo. E de novo ele se lembra de quando aquele demônio da espada lá aparece até ele falando que agora está tudo bem. E o protagonista fica pensando, droga, o que eu devo fazer? E se lembra do dia em que ele conheceu o seu mestre e o seu próprio rosto o vem à mente. Então ele grita com o protagonista, mandando ele parar de chorar e se levantar. E diz que quando ele chama alguém de irmãozinho, como ele pode simplesmente ignorá-lo? E fala que pode ser perigoso, mas ele vai o ensinar tudo o que ele sabe. E a recuperação total pode ser impossível, mas prolongar a vida dele é certamente possível. E o protagonista todo, sei lá, emocional ali, fala, obrigado, irmão. Dizendo que se ele puder salvar essa humilde vida, ele com certeza vai retribuir o favor. E o Ruivo também é todo emocionado, fala, você tem um coração tão bondoso. E diz, tudo bem, se eu puder salvar uma vida preciosa já é o suficiente. E os dois ficando tudo numa melância ali e a garota de costa pra eles falando que ele é tão tolo. Mas ela sai lá fora do lugar lá e ela olha pra lua e fica toda animada, pensando que ainda assim é um alívio saber que ele pode ser curado. E a cena muda pra dois caras lutando, um homem e uma mulher lutando, e a mulher tá falando pro menino que ele precisará de pelo menos mais 10 anos pra vencer ela. E também tem algumas pessoas assistindo os dois lutando e essa mulher tá dizendo, isso é uma luta de sparring entre os 5 grandes discípulos. E o cara parece um velhinho ali, tá falando que eles têm uma habilidade marcial incrível. Mas depois do que a garota falou pro menino, ele ficou irritado e pergunta a ela por quanto tempo ela continua a planejar subestimar ele. E ele ativa uma habilidade com sua espada da vida, dizendo que ele não é mais a mesma pessoa que ele costumava ser. E acaba lançando um golpe chamado perfuração de pedra na garota. E ela, sentindo a pressão ali, pergunta a ele se ele tava canalizando o poder interior dele durante uma luta. Mas a garota acorda pra vida e ele percebe que ele perdeu a cabeça e acabou cometendo um erro. Então, assustado, ele pede pra sua irmã ter cuidado. Mas um dos caras que estava assistindo ali, na verdade, salva ela. E ainda fala com o garoto, dizendo que a habilidade marcial dele é realmente impressionante, mas ele precisa aprender a se conter. E a mulher e o velhinho que tava assistindo falam, essa pessoa esse é o mestre Zou Yang, chefe da seita adulta. E o chefe fala que o torneio de artes marciais está chegando, portanto eles não podem exagerar e eles devem parar por ali agora mesmo. E todo mundo só obedece. E enquanto um outro alguém ali vai repreender o menino, perguntando se ele tava tentando matar a irmã mais velha dele, o velhinho tá ali, tão jovem e impetuoso. Mas aparece alguém falando com o chefe da seita ali, dizendo que ele sente muito e falará com o garoto mais tarde. E o chefe pergunta, então você estava aqui? E é aquele garoto de antes falando, se apresentando ao chefe, dizendo que ele é o discípulo Barre, que sei lá o que. Ele cumprimenta o mestre dele. E o chefe da
seita pergunta a ele se ele recebeu os convidados adequadamente, e ele diz que sim, já confirmou todos os convidados. E também, ele diz que a grande seita divina começou a se mover, e o chefe diz então, eles não conseguiram se conter e estão agindo novamente. Mas o garoto fala que além disso, há mais um problema, e avisa ao chefe que um discípulo da Santa da Espada estava lá. E ele, assustado, pergunta ao garoto se ele tem certeza disso, enquanto ele pensa que ela nunca se envolve nos assuntos Murim, e ela não tá do lado das facções ortodoxas ou não ortodoxas. Se ela ficar do lado da grande seita divina, um grande banho de sangue se espalhará pelo mundo marcial. Mas a cena muda pra provavelmente o protagonista que, pensando que o céu está silencioso com um mistério indescritível, e ele diz as palavras: grande e vasto, o caminho do céu é infinitamente amplo, e não há lugar que ela não alcance. A terra da mãe é a natureza divina e a luz brilhante do céu transmitida pelo pai, e ele mantém a semente da vida como ela é e sempre a nutre com cuidado, até que ele abre um dos olhos e pergunta ao irmão dele se isso realmente é os ensinamentos da grande seita divina. E o ruivo, rindo, pergunta se agora ele entendeu, que não parece que as técnicas marciais soam como as dele. E ele fala ao prota que a base da grande seita divina é o espírito do grande, e negligenciar isso pode levar ao caos interno. E o protagonista diz que ele entendeu, e também ele pensa que não há dúvida sobre isso, ele já conhece esse cântico. Quando ele estava recitando as escrituras, ele descobriu que tinham duas camadas. Os versos ocultos em seu interior eram as técnicas centrais da grande seita divina, e além disso, agora ele entende porque a Dark Butterfly Shadow queria a escritura. Eles estavam treinando de forma imprudente em artes proibidas e arriscando suas vidas, e eles queriam dominar a habilidade divina suprema completa. Mas aquele homem antes misterioso que atacou o mestre era claramente um especialista de alto nível, e o protagonista se pergunta por que aquele cara cobiçava a habilidade divina suprema. E também o maior mistério é o livro sobre artes marciais demoníacas, e ele se pergunta por que o seu mestre a tinha, e diz que ele não entende nada disso, com uma expressão de raiva. Mas pro ruivo ele diz que só quer perguntar uma coisinha, e ele pergunta como que surgiu a habilidade divina suprema, e o ruivo responde dizendo que existiu uma nação chamada Yeoguk, e uma nação chamada Jeonguk invadiu essa nação, com isso desencadeando uma guerra. A Yeoguk sofreu uma derrota devastadora, e depois que ela caiu e se tornou parte da Jeonguk, 3 mestres supremos permaneceram, e a partir deles originou-se a habilidade divina suprema. Por fim, os 3 seguiram caminhos diferentes, e o protagonista pergunta quem eram esses 3 mestres, mas o ruivo diz que o protagonista já sabe o nome deles. Um deles é o líder da seita divina, o seu grande líder, o demônio da espada, e o segundo é a irmã mais nova dele, do demônio da espada, e o nome dela é Lee Myeong, e ela é o santo da espada. E por fim, o discípulo dela, que é o deus da espada, o mestre do protagonista. E o protagonista começa a pensar que, portanto, nas origens da grande seita divina, o seu mestre era... Mas o ruivo interrompe ele, perguntando por que ele parece tão perdido em pensamentos. Mas o protagonista responde que não é nada. E o protagonista fica pensando nele que ele sente muito, e ele pensa na seita divina, e embora ainda não saiba que tipo de pessoa o mestre é, ele não pode revelar sua situação. Então a garota finalmente fala, perguntando se isso está ajudando e como que está a dor do protagonista. E o protagonista fala que toda vez que ele realiza a técnica mental, a dor em seu braço diminui significativamente. E ela fala ao prota que no nível atual dele, até mesmo reunir energia no abdômen inferior é difícil. Então não é para ele se esforçar demais, apenas praticar a circulação da energia dele sempre que tiver tempo, todos os dias. Então depois dessa conversa, o tempo vai se passando até que o ruivo diz que ele vai se despedir, porque agora ele tem uma missão da seita para cumprir. E o protagonista agradece a ele, mas o ruivo pergunta ao prota se ele diz que está indo para a montanha adulta e avisa que eles podem não ser muito receptivos. E o protagonista diz que entende, mas é o último desejo do seu mestre. E o ruivo fala que mesmo que eles estejam se separando agora, ele sempre vai o apoiar, e de novo o chama de irmão. E o protagonista também todo felizinho ali fala irmão, e a garota do lado dele fala nossa, tá começando de novo. Então o ruivo se despede falando que eles se veem na próxima vez. E a garota fala que aquele cara barulhento finalmente foi embora, mas o prota pergunta a ela se ele pode perguntar uma coisa, e ela pergunta o que ele quer. Então o prota pergunta o que realmente separa as facções ortodoxas das não ortodoxas. E ela confusa pergunta como assim? E o protagonista fica pensando que as pessoas da seita adulta, uma facção ortodoxas, foram extremamente rudes. Mas seu irmão, o ruivo ali, que é da uma seita demoníaca, era uma pessoa muito honrada. Mas a garota fala que o ruivo pode ser de um fator benéfico pro protagonista, mas para outra pessoa ele pode ser um pesadelo aterrorizante. E ela fala pro protagonista que ele não é para confiar muito facilmente nas pessoas,
pessoas, mesmo que seja ela mesma.